tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou me apresentar. O meu nome é Adriana. Eu dou aula para o terceiro ano. Eu trabalho na escola adventista. Você lembra de mim? Claro que eu lembro, né, Pro? Que brincadeira é essa? O que a Pro tá falando? Sobre o que ela tá falando hoje? Ah, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe por que você lembra de mim? Por que você lembra do meu nome? Por que você lembra do meu rosto? E das nossas aulas presenciais, vocês lembram também? Pois é, vocês lembram de tudo isso porque nós temos o quê? Um cérebro e uma memória. É sobre isso que a gente vai falar hoje na nossa aula de história, tá bom? E agora a gente vai relembrar um pouquinho o jogo da memória. Você já brincou com esse jogo? Eu já brinquei. Quando eu era criança, eu adorava brincar com essa brincadeira. A gente fazia duplas, né? E fazia aquele joguinho memorizando ali as imagens, fazendo dupla com as imagens. E muitas vezes a gente esquecia da imagem, não sabia mais onde é que estava aquela imagem que a gente tinha acabado de ver. Então isso acontece muito com a nossa memória. Às vezes a gente lembra e outras vezes a gente esquece, porque são processos mentais que acontecem na nossa mente. Lembrando então de outras brincadeiras, a gente relembra de muitas coisas que aconteceram também na nossa infância, quando a gente era menorzinho, talvez você lembre. Agora tem outras coisas de quando você era muito bebê, você não lembra. Então isso acontece com todas as pessoas. Às vezes a gente lembra, às vezes a gente esquece. Assim como o nome de pessoas, o número de celular, às vezes a gente lembra de algumas coisas e outras a gente esquece. No dia a dia, podemos usar algum meio para nos ajudar a lembrar das coisas. É o que a atividade número 1 está dizendo ali. Às vezes, quando a gente tem uma necessidade de usar algum objeto, alguma outra coisa para nos ajudar a memorizar. Por exemplo, quando a Pro tem algo muito importante para fazer e eu não quero esquecer, geralmente eu uso a minha agenda. Eu anoto lá o meu compromisso para eu não esquecer. Talvez os pais de vocês façam isso também. Outro modo da gente lembrar algumas coisas em relação à nossa família é através do álbum de fotografias. Talvez você tenha em casa também um álbum de fotografias. A gente, quando quer relembrar desses bons momentos, a gente volta lá, pega o álbum e fica relembrando do passado, coisas que aconteceram na nossa vida, de quando a gente era menor, ou quando a gente estava com alguns familiares importantes, ou algum acontecimento, né, da família. Isso tudo a gente guarda então através das fotos. Podemos também relembrar as coisas através do calendário, através do relógio, do celular, do mural de recados também. Lá na nossa sala de aula a gente tinha um mural de recados, quando a gente precisava lembrar de algo importante, às vezes a gente também colocava lá. Então, são recursos importantes que a gente tem também para utilizar. E qual desses você e sua família utiliza? Você vai marcar ali. Vamos agora fazer a leitura com a Pro. No primeiro parágrafo diz assim: a memória é muito importante para o ser humano. Sabemos que sem ela não podemos aprender coisas novas. Imagine se amanhã você se esquece do que aprendeu hoje. Já pensou? Isso já aconteceu com você? Você acabou de estudar aquilo e não lembra mais? Pois é, às vezes isso acontece. No segundo parágrafo diz assim: é claro que não nos lembramos de tudo o que já aconteceu em nossa vida. Geralmente recordamos aquilo que é útil ou importante. Por exemplo, ao escovar os dentes, vestir a roupa ou arrumar o material para a escola, utilizamos as informações que uma vez aprendemos. Por isso, não é preciso que essas atividades nos sejam ensinadas todos os dias. A gente percebe ali um menino escovando os dentes. A gente não precisa se esforçar muito para saber como é escovar os dentes, porque é algo que nós fazemos habitualmente, todos os dias, geralmente 3 vezes por dia. Então, como a gente vai esquecer assim tão rápido, se é um hábito que nós fazemos todos os dias? Não é assim, eu não vou esquecer de ir lá, pegar a pasta de dente, colocar na escova e escovar. Não vou esquecer disso, não é?
porque é algo que nós fazemos todos os dias. No último parágrafo diz assim: também nos lembramos das coisas que despertaram nossos sentimentos. Geralmente, as coisas que nós mais guardamos na memória são coisas que mexeram com o nosso sentimento, são coisas que a gente guarda com carinho. É difícil esquecer uma viagem agradável, um tombo de bicicleta. Já aconteceu isso com você? Você já levou aquele tombo e nunca mais esqueceu? Um presente que tanto queríamos ganhar, um amigo que nos acompanhou em momentos divertidos. Está ali então a menina lembrando, parece um livro que ela ganhou, talvez ela tenha ganhado aquele livro e aquilo ficou na memória dela. Você já ganhou algo que nunca mais esqueceu? Eu tenho aqui alguns objetos que eu ganhei, que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se você lembra. No primeiro vídeo que eu fiz, eu trouxe a minha bonequinha, que é a professorinha. Eu ganhei de uma aluna minha, nunca vou me esquecer. Então, eu tenho esse objeto aqui e fica guardado na minha memória. Eu tenho também esse ursinho. Também ganhei esse urso de alguns professores, amigos meus lá de Santa Catarina. Então, são coisas que a gente guarda na memória, principalmente coisas que fazem parte do nosso coração, pessoas especiais para a gente. Vou mostrar para vocês ali o cérebro. Olha só, um cérebro fazendo exercício ali, ó. Quando a gente começa a jogar aquele joguinho da memória, a gente está exercitando o nosso cérebro, não é verdade? Então, isso é muito bom, a gente fazer esse tipo de jogos. É bom a gente relembrar as coisas também que aprendeu, né? No final da nossa aula, você relembrar, pensar em tudo que aconteceu naquele dia. Isso é muito bom, a gente exercitar a nossa memória. E às vezes a gente guarda tantas coisas e outras a gente esquece. Quando a gente menos espera, coisas lá do passado ou coisas, lugares que a gente passou, a gente acaba relembrando ou passando pelo mesmo lugar. Isso tudo acontece na nossa memória. Isso acontece com todas as pessoas. E nós temos ali 4 pessoas diferentes. Olha só aquele senhor, ele está comendo, ele tem 55 anos e se chama Alexandre. Ele está pensando. Ele diz assim: para mim, bala de goma tem sabor de infância. Então, o que ele lembra? Ele lembra lá da infância dele, toda vez que ele come uma bala de goma. Então, ele tem uma memória gustativa, né? Ele lembra quando ele sente aquele sabor. Já aquela moça, ela diz assim: quando o sino da igreja toca às 18 horas, sei que está na hora de encerrar o expediente do trabalho dela. Ela tem 25 anos. Então, o que acontece? Quando ela lembra que toca o sino, ela relaciona isso à hora de encerrar o expediente. Então, pela memória auditiva, ela lembra isso. Temos ali um outro menino. O menino está pensando, ele diz assim: o cheirinho de pipoca me lembra dos jogos de futebol a que assisto na televisão com o meu pai nos domingos à tarde. Então, o cheirinho de pipoca, né? Aquela sensação, aquele cheirinho gostoso da pipoca, da memória olfativa dele, ele faz ele lembrar dos domingos, quando ele passa com o pai dele. Essa, então, é memória olfativa. Já aquela menina, ela está dizendo assim, olha só, ela tem 5 aninhos. Ela diz assim: mãe, a gente está indo para a casa da vovó porque esse prédio fica no caminho para a casa dela. Então, o que a menina está fazendo ali? Ela está lembrando que sempre que ela passa por aquele prédio, ela está indo para a casa da vovó. Então, ela tem uma memória visual. Nós temos toda essa memória através dos nossos 5 sentidos, né? E a gente retém isso no nosso cérebro. Olha que incrível que é. E você, do que você se lembra? Quando você sente o cheirinho de alguma coisa, você lembra do quê? Essa é a letrinha A. Na letra B, quando ouço alguma coisa, eu lembro do quê? Eu, por exemplo, quando eu ouço alguma música, me lembra a minha infância. Quando eu ouço, por exemplo, uma música sertaneja, porque quando eu era criança eu escutava música sertaneja, embora hoje eu não goste muito.
Mas, quando eu era criança, eu escutava. Então, quando eu ouço, eu lembro da minha infância. Por exemplo, quando eu sinto um cheirinho assim de alecrim, também me lembra a minha infância. Quando eu como, por exemplo, ah, pão de queijo, eu lembro da minha avó, porque ela fazia pão de queijo. São exemplos que a Pro está dando aqui para vocês fazerem esse exercício. Então, vocês vão utilizar ali, relembrando do cheiro, da memória olfativa, da memória auditiva, quando eu ouço, e da memória gustativa, quando eu como. Agora, no exercício número 4, vocês vão observar aquela imagem acima. Está acontecendo algo naquela imagem. Tem uma senhora sentada na poltrona e ela está lembrando de alguma coisa. Olha aquele balãozinho ali com aquelas bolinhas, é porque ela está lembrando de alguma coisa. Do que será que ela está lembrando? Ela está com um objeto na mão e está lembrando. Agora você vai escrever com as suas palavras o que você acha que ela está lembrando. A Pro colocou aqui do lado algumas fotografias antigas também, tá? E através das fotografias, muitas vezes a gente tem aquela lembrança familiar, aquela coisa, aquele sentimento que a gente tem, né? Pela família, do passado, o que aconteceu, as coisas boas que aconteceram no passado. Isso a gente guarda com carinho. Então, aquela senhora tem um objeto na mão e vocês vão me dizer o que ela está fazendo ali, do que ela está lembrando, que acontecimento que houve na vida dela que ela está lembrando. Agora você vai ter que escrever ali o nome de um ou mais objetos, né, que a sua família tem, que você tem guardado, ou que a sua família tem guardado, como lembrança de algo interessante que aconteceu na sua vida ou na vida da sua família. Então você vai completar aquela tabelinha ali. Pode ser 1, 2, 3 objetos que vocês tenham e que você lembra dele. E o que ele lembra você? Por exemplo, tem um ursinho lá. O que ele me lembra? Tem um carrinho, o que ele me lembra? Ou uma fotografia. O que me lembra essa fotografia? Então você vai escrever ali, por isso a resposta é pessoal. E por fim, a Pro vai deixar um link aqui para você jogar um jogo da memória. Legal, né? Você pode copiar aqui esse link. A Pro também vai deixar no roteiro para você poder acessar, tá bom? Agora eu quero deixar para finalizar, né, a nossa aula de hoje, eu quero deixar essa frase que eu acho linda e que me lembra uma música. Essa frase sempre me lembra uma música que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, que fique essa mensagem no seu coração, traga à memória aquilo que te traz mais esperança, tá bom? Um beijo no seu coração, até a próxima.